Então diz assim o Senhor, livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, chegou a hora, Ralabassúbia, Raia Surianda, Rabicanda, Labalabalabaxéias, Rida Raia Seire, Xalamanabiri, Xerebicanda, Labalabalabaxéias. Senhor Deus, chegou a hora, Deus, de nós nos alimentarmos, Senhor. Como tu, Senhor de toda a glória, Pai, possibilitaste isto aos teus servos ali no deserto, Senhor. Enviou um anjo, Senhor, para prover ali pão e água para o teu servo, Senhor de toda a terra, para que ele pudesse, Senhor, caminhar. Precisamos, Senhor, Pai, precisamos do teu pão, Senhor. Precisamos da tua água, Senhor. Precisamos nos alimentar hoje, Senhor, para andarmos muitos dias, Senhor da glória. Precisamos, Senhor, Pai, Senhor de toda a glória, Pai, da mesma obra que tu fizeste ali a Elias, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Então vem, meu Senhor, então vem, Senhor, porque eu sei que os teus anjos estão aqui, meu
Senhor. Então vem, Senhor, e nos alimenta, Senhor. Então vem, Senhor da glória, nos enche, sacia a nossa sede, Senhor, de toda a glória, Pai. Ó Deus dos exércitos, Pai, que essa obra, Senhor, neste dia, Senhor, seja marcante nas nossas vidas, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, eu rogo a Ti, clamo a Ti pela Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Ó Deus, Deus, move os meus lábios, Senhor da glória, Pai. Deus, fala aos meus ouvidos, Altíssimo. Ó Deus, revela-te a minha mente, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, para que eu possa, Senhor, compreender e entender, para que eu possa falar, Senhor, segundo o Teu coração, Senhor. Anula minha mente, Senhor, anula, Senhor, Pai, ó Deus, os meus sentimentos agora eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, vemos aqui um desfecho interessantíssimo, né, do profeta Elias. Você sabe que Elias é comparado com Moisés, né? Moisés, ele libertou o povo do Egito, levou o povo, né, pelo deserto até se chegar à terra prometida. E Elias fez uma obra parecida, porque Elias, né, ministrou libertação a um povo que estava terrivelmente cativo e perturbado pelo culto a deuses estranhos, né? Principalmente ali durante o reinado do rei Acabe, né? Rei Acabe, você sabe, já ministramos aqui diversas vezes, foi o pior rei que Israel teve em toda a sua história, né? Segundo a própria Bíblia, né? Não é uma análise minha. Deus falou isso na Bíblia, que Acabe foi o pior, né? Não teve rei que foi pior para a nação de Israel do que o rei Acabe, e ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, que você sabe, né, que personifica o diabo, né? A Bíblia, né, em algumas passagens, a personificação do diabo é feita através, né, das obras de Jezabel, esposa e dominadora do rei Acabe. Mas nós vemos aqui, irmãos, um momento interessante, porque, você sabe, Elias já havia contendido ali com 450 profetas de Baal e mais 400 profetas ali de uma deusa que eu não lembro o nome agora, né, que era ali, né, profetas dessa deusa que foram trazidos ali por Jezabel, da cidade ali de Tiro e das redondezas ali, né, das nações em volta a Israel, para que estabelecessem ali na nação de Israel o culto a Baal. Um planejamento satânico para que o povo de Deus se afastasse de Deus, né? E o próprio Elias falou aqui ao Senhor, quando Deus perguntou: Elias, o que está fazendo dentro dessa caverna aí? Ele falou: sim, Senhor, né? Mataram todos os teus profetas, Senhor, derrubaram os teus altares, não há mais culto ao Senhor, né? E isso aconteceu terrivelmente naquela nação durante aquela época. O culto a Deus, ele era praticamente proibido, porque Jezabel assassinou os sacerdotes, mandou matar os sacerdotes do Deus vivo e transformou, né, ali o culto ao Deus vivo num culto a Satanás, num culto ali ao diabo. E obviamente que depois que Elias fez aquela obra ali no Monte Carmelo, né, Deus mandou fogo do céu ali, consumiu o holocausto do altar, completamente molhado. E depois, né, que aconteceu tudo isso, Elias ordenou que o povo ali matassem ali todos aqueles profetas. Uma obra divina, uma obra maravilhosa. E você sabe muito bem que naquela época Elias deu uma palavra ao rei Acabe, esse rei maldito, né? Elias falou assim: olha, sob minha palavra não cairá uma gota de chuva nesta terra até que eu diga para que a chuva volte. Então era um momento estranho e difícil ali, irmãos, porque havia, segundo a Bíblia, uma seca terrível. Já faziam
3 anos ali que havia seca, e a Bíblia diz que existia muita fome, né? As pessoas viviam famintas, né? E Deus escolheu esse momento. Inclusive ele disse a Elias, né, para que Elias, né, falasse para o rei Acabe que ele iria dar chuva. E um pouco antes de Deus dar esse refrigério ali à nação, Deus fez aquela obra maravilhosa ali no Monte Carmelo, onde os profetas de Baal ali, os sacerdotes de Baal, eles procuraram ali a manifestação, né, do seu Deus, de Satanás, e Deus, eu creio que ordenou que ele ficasse quietinho no canto dele lá, e não houve manifestação nenhuma. E quando Elias foi ali ministrar ao Senhor Deus, ele falou assim: Senhor, mostra que eu sou teu servo e que eu fiz tudo isso em teu nome, né? Manda fogo do céu. E Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Uma obra divina maravilhosa. Depois você conhece a história também, né? Elias, né, foi orar, né, a Deus para que ele enviasse a chuva que Deus já tinha falado que ia mandar. E o rei Acabe, depois que Elias falou, né, que Deus ia enviar chuva, né, o rei Acabe foi comer e beber, segundo a Bíblia, e Elias foi orar, para você ver a distinção das duas atitudes, para você ver, né, um homem que reinava sobre um povo faminto, miserável, naquela oportunidade, né, recebeu uma palavra profética de chuva, ao invés de buscar a Deus, não, foi comer e beber, e Elias subiu no monte e começou a orar, para que Deus mandasse verdadeiramente chuva. E ele, você lembra, né? Mandou o seu servo, né? Vai, olha para o mar e vê se tem alguma nuvem. O servo ia lá, olhava, Elias, não tem nuvem nenhuma. Elias orava um pouco, olha lá agora, vê se tem alguma nuvem. O servo voltava e dizia: não, Elias, não tem nuvem nenhuma, né? E até que Elias mandou, e o seu servo, ele olhou ali, e até aquela canção do Fernandinho, né? E ele falou assim, né? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Que se projetava lá no mar. E Elias imediatamente parou de orar. E a Bíblia diz que houve muita chuva. O céu se enegreceu todo. Houve muita chuva. De uma nuvem, Deus fez uma grande tempestade. De uma nuvem, Deus fez grande tempestade. De uma nuvem minúscula, do tamanho da mão de um homem, que a minha mão é grande, hein? Do tamanho da mão de um homem, né? Deus fez uma grande tempestade. E nós temos que nos acostumar a tudo isso, irmãos, sabe? Porque as grandes coisas de Deus na nossa vida começam muito pequenas. As grandes coisas de Deus na sua vida começam, né, com uma plantação pequena de Deus, com algo que Deus estabelece para que você, em algum momento, possa colher dos grandes resultados daquele projeto que Deus estabeleceu na sua vida. É assim que Deus trabalha, irmãos. É assim que Deus faz na maioria das nossas vidas, embora Deus possa fazer qualquer coisa em qualquer momento, mas Deus, ele trabalha de forma justa e qualitária em relação às pessoas, irmãos amados, e nós somos aqueles que recebemos oportunidades todos os dias de Deus. Hoje nós estamos recebendo oportunidades de Deus, e quem sabe essa oportunidade seja algo muito pequeno para nós, mas esse algo muito pequeno se transformará em algo muito grande nas nossas vidas. Tudo que é de Deus começa pequeno e gera algo muito grande nas nossas vidas. Você tem que compreender isso, porque nós plantamos algo, né? Você planta, às vezes, uma semente pequenininha e gera uma grande árvore, uma árvore frondosa que dá muitos frutos. E Deus está plantando algo na sua vida hoje. Deus está plantando algo, né, que com certeza terá um efeito espiritual muito grande na sua vida, para que você possa se alegrar, e se alegrar, e se alegrar muito mais do que, né, talvez aquilo que você esteja imaginando que Deus possa fazer através de uma pequena atitude. Às vezes nós falamos assim, irmãos,
Vamos buscar a Deus, irmãos, vamos orar, irmãos, vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor, irmãos, vamos adorar a Deus, irmãos, vamos fazer aquilo que Deus diz e cita na Bíblia, né? E as pessoas às vezes acham que isso não tem fundamento, que isso não é importante, que isso não vai gerar resultado nenhum, mas nós começamos assim, irmãos, para sentirmos a presença de Deus, nós começamos assim para sermos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, nós começamos assim para ouvir a voz, né, suave do nosso Deus, né, aos nossos ouvidos, irmãos. Tudo começa com atitudes, sabe, que podem ser consideradas até por algumas pessoas na igreja, né, algumas pessoas que estão longe de ter uma maturidade espiritual. Tudo começa com algo, né, importante para Deus e muito pequeno para nós, né? E que você tenha essa convicção hoje, sabe, de tudo que você faz para Deus gera um resultado. Tudo que você faz para Deus gera um resultado. Tudo que você faz para Deus gera um resultado. E esse resultado, irmãos amados, é muito maior do que você possa imaginar. É muito maior do que talvez você deseje. É muito maior do que você, né, acha que possa acontecer na sua vida. Porque para Deus não há limites. E na medida em que as coisas que são de Deus vão acontecendo na sua vida, né, você vai, né, obviamente multiplicando através da unção do teu Deus na sua vida, das coisas que Deus deseja para você. Todos os dias, né, Deus derrama óleo novo sobre as nossas cabeças. Ou melhor, todos os dias Deus deseja derramar óleo novo sobre as nossas cabeças. Nós não podemos perder de vista tudo isso. Não podemos perder de vista, sabe, a construção de uma vida espiritual sadia para as nossas vidas, né? E ali, irmãos amados, depois que, né, Elias mandou matar ali os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas lá da deusa lá, não sei que nome que eu esqueci, Jezabel ficou furiosa. Jezabel ficou extremamente furiosa e disse a Elias, mandou dizer a Elias, deixa eu pegar aqui. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Jezabel ficou furiosa e fez uma ameaça de morte a Elias, e a Bíblia diz que Elias ficou com medo, conforme nós lemos. Ele se levantou para salvar a sua vida e se foi para Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo, e depois ainda Elias foi para o deserto. Elias estava com muito medo. Ele fugiu porque a nação de Israel era dividida, reino do norte Israel, reino do sul Judá, né? E Elias então, ele fugiu e foi para Judá. Pelo menos lá não tinha o rei Acabe, né? não era dominado pelo rei Acabe. Lá, né, existia um outro reinado, um outro rei, né? E Elias fugiu para lá e depois ele não ficou contente, né? Chegou até a cidade de Berseba, mandou ali o seu ajudante embora e foi para o deserto, irmãos. De tanto medo que ele estava, e a Bíblia diz, olha só, ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore seca, né, que dá no deserto, né, ela cresce alto e dá sombra. Né? Sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Esse é o versículo 4, né, irmãos? Elias estava depressivo, irmãos.
depois que Elias passou por aquela experiência maravilhosa com Deus, né, onde Deus não mandou chuva, cerrou a chuva, depois Deus mandou a chuva, né, Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, depois Elias ali fez aquela obra de libertação maravilhosa, matando mais de 800 profetas ali, à espada, né, e ele se sentiu mal, com medo, fugiu e depois estava, né, com sentimentos depressivos e pediu que Deus o matasse ali. Sabe, irmãos, eu acho que todos nós aqui, não estamos livres, sabe, de termos momentos parecidos com aquele que Elias estava tendo ali no deserto. E alguns momentos, né, as situações, elas são tão difíceis que a gente se esquece de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, né? A gente se esquece dos milagres que Deus fez, sabe, na nossa vida, e a gente começa a alimentar sentimentos negativistas, sentimentos ali destrutivos da nossa própria vida, né? Todos nós somos iguais, irmãos. Todos nós sentimos alegria, sentimos tristeza, sentimos angústia, sentimos, né, coisas que afligem a nossa alma de forma terrível e muitas vezes satisfazem a nossa alma de forma boa e às vezes terrível, que é o próprio pecado, né? E nós, como servos de Deus e como homens de Deus, devemos medir isso. Elias estava ali, né, passando um momento muito difícil, né, e estava ali clamando a Deus para que ele pudesse matá-lo. E eu penso, irmãos amados, que essa experiência que Elias teve é uma experiência tão terrível para a sua própria vida, como seria, né, a experiência nas nossas vidas se nós falássemos para Deus: Senhor, tira a minha vida. Sabe, é uma oração. Elias fez uma oração terrível a Deus, e é uma oração que muitas pessoas fazem a Deus nos dias de hoje, mesmo conhecendo o Senhor. Não conhecendo a Deus, tudo bem, a pessoa nem ora, ela se mata. Mas conhecendo a Deus, quantas pessoas, elas fazem da mesma forma e procedem da mesma forma, falando: Senhor, Senhor, tira a minha vida, eu não estou suportando mais, eu não quero mais viver. E eu vou dizer para você novamente, essa é uma oração terrível, que eu penso que choca contra o coração de Deus, porque Deus é o dono da vida, e como Ele comanda a nossa vida, Ele sabe os momentos certos de fazer as coisas acontecer na nossa vida, para que nós possamos o quê? Viver neste mundo segundo o coração de Deus, né? Nós pedimos a Deus que Ele esteja conosco, nós pedimos a Deus, né, que Ele nos ajude. Quantas vezes Deus disse, né, clama a mim e eu te responderei. Quantas vezes Deus nos instigou e nos motivou a clamar a Ele, né, para que Ele pudesse nos ajudar, para que Ele pudesse nos socorrer. Sabe, e eu gostaria que você que me ouve agora, neste lugar ou em qualquer outro lugar, sabe, que você, né, lançasse para o seu coração, sabe, essa visão espiritual, porque o nosso Deus, Ele cuida tanto de nós, o nosso Deus, Ele estabelece tantas coisas na nossa vida, que nós não temos o direito, né, de dizer para Deus: Senhor, encerra a minha vida. Você sabe muito bem, né, que nós devemos suportar as nossas aflições deste mundo, conforme diz a Bíblia. Devemos suportar e suportar e suportar as aflições. E as aflições, irmãos, não são fáceis. O próprio nome diz: aflições, afligem, né? Causam impacto, né? Geram situações difíceis muitas vezes nas nossas vidas. Mas nós, né, buscamos no nosso Deus o socorro para que nós possamos alcançar, né, o refrigério de Deus. E você ouviu a Rosana ministrando aqui hoje a respeito do barco, né? E os discípulos de Jesus viram Jesus dormindo, acordaram Jesus e disseram: Senhor, socorre-nos, senão nós vamos perecer. Quer dizer, um sentimento destrutivo, sendo que Jesus estava no barco, e a destruição ali com Jesus no barco seria impossível.
seria impossível, impossível. Por isso nós temos que lidar com as situações deste mundo, acreditando que Deus faz parte da nossa vida, Ele não vai nos abandonar. Deus não vai te abandonar. Deus não vai deixar de cuidar de você na sua aflição, qualquer que seja o tamanho dela, qualquer que seja a situação que você enfrente, qualquer que seja a situação que você esteja passando, Deus não irá absolutamente deixar com que as suas aflições vençam a sua vida. E desistir é muito fácil, né, irmãos? Desistir é muito fácil. Eu acho que desistir é a coisa, assim, mais, vamos dizer assim, mais fácil de você praticar e mais gostosa de se fazer. Desistir. Não vou lutar mais. Não vou lutar mais. Não quero lutar mais. E eu penso que Elias estava desta forma naquele momento. E eu penso que você não pode agir dessa forma em nenhum momento da sua vida. Porque a desistência, eu volto a dizer para você o que você já ouviu da minha boca. A desistência significa que você está dizendo que Deus não pode te ajudar. Nós nunca desistimos. Nós nunca desistimos. Nós nunca desistimos porque simplesmente Deus está conosco. Não é porque nós somos fortes, porque nós somos pessoas diferentes, não. Simplesmente porque Deus está conosco, nós nunca desistimos. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Elias se deitou e dormiu debaixo do zimbro, e depois veio o anjo. Um anjo acordou ali Elias, e do lado dele estava ali um pão que tinha sido cozido, e a Bíblia diz que o pão estava sobre uma pedra incandescente. E do mesmo lado existia ali um jarro de água para que Elias pudesse beber. É um socorro inimaginável de Deus, porque Elias pediu a morte. E Deus veio dar o quê? Vida. E Deus veio proporcionar a ele algo que ele já não desejava mais, porque ele estava cansado. E você ouviu aqui, a desculpa dele é que ele estava sozinho. Ele se sentia solitário. Ele achava que só existia ele no mundo, que estava disponível ali para fazer a obra de Deus, E ele disse isso para Deus: só sobrou eu, Senhor. Só sobrou eu, Senhor, E quantas vezes as pessoas se sentem solitárias, acham que estão sozinhas, E por isso, acham melhor desistir ali daquilo que tem que praticar, daquilo que tem que fazer. E eu vou dizer para você algo muito importante na sua vida, porque Deus, quando planejou a sua vida, Deus, quando permitiu que você viesse ao mundo, Deus, quando fez você nascer, Ele tinha um propósito nisso. Todos nós. Não existe vida que nasça sem um propósito de Deus. Deus tinha um propósito quando você nasceu. E esse propósito deve ser cumprido por nós neste mundo, irmãos. Sabe? E nós temos que olhar para Deus num momento de grande luta, dificuldade, que você compreenda isso e entenda que Deus tem um propósito na sua vida neste mundo. E quando eu falo assim, que Deus tem um propósito conosco, significa que Deus vai entregar coisas na sua mão para você cuidar. Significa que Deus vai dar responsabilidade para você cuidar, porque toda a nossa vida vem de Deus, A nossa vida foi criada por Deus, a nossa vida foi ordenada por Deus, e Deus, quando você entregou a sua vida a Ele, Deus estabeleceu coisas que você deve cuidar neste mundo. E quando você sente necessidade de morrer, e quando você quer morrer, e quando você quer que a sua vida termine nesse mundo, na verdade você está se negando a cumprir as responsabilidades que Deus te deu neste mundo.
que é um pecado terrível, irmãos. São pecados terríveis. As pessoas, elas praticam coisas que elas nem imaginam que elas estão fazendo, né? De forma inconsequente, baseada nos seus sentimentos, baseada, né, na dor de um sentimento depressivo, é dolorido, é terrível, né? E todos estão sujeitos a ter algum dia, né? E graças a Deus que as pessoas lutam contra isso e vencem facilmente. Pastor, é difícil. Não é. Não é. Não é difícil porque Deus está conosco. Não é difícil porque Deus já te deu uma palavra de vitória. Não é difícil, irmãos. Sabe por quê? Simplesmente porque Deus não deixaria acontecer nada na nossa vida que não fosse um propósito dele. Que não fosse um propósito dele. Sabe, muitas pessoas, obviamente, e esses propósitos, irmãos, se cumprem na nossa vida baseado naquilo que nós plantamos. Então Deus estabelece propósitos baseado naquilo que nós plantamos. Então, conforme nós dissemos aqui, né? A nuvenzinha pequenininha se transformou numa grande nuvem, né? Tudo que nós plantamos gera propósito de Deus na nossa vida. Se você planta o pecado, Deus vai querer que você corrija o pecado e você vai sofrer as consequências do pecado. E aí os propósitos de Deus é que você supere aquilo para que você possa vencer e vencer e vencer e vencer. O propósito de Deus é sempre a vitória. A vitória nas nossas vidas, em primeiro lugar, a vitória contra o pecado. E depois a vitória em relação a tudo aquilo que Deus planta nas nossas vidas. Então, quando você desiste, quando você pede para morrer, na verdade você está jogando tudo para o alto. Não é só a sua vida, você está jogando tudo para o alto. Tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos como responsabilidade para você, você está jogando tudo para o alto, né? E muitas vezes as coisas, elas, né, se transformam em algo, vou dizer uma palavra assim, que não existe para Deus, né? É insuperável por conta da ignorância espiritual e por conta da cegueira que Satanás estabelece sobre as vidas. Você quer ver uma situação que nós vemos comumente, né, no Brasil? Eu vi uma notícia esses dias atrás aí, né, que no Brasil nunca pessoas se casaram como nos dias de hoje, né? E nunca pessoas se separaram tanto como nos dias de hoje. É lógico, quando Jesus ele falou assim que, né, que ele aceita o divórcio baseado ali numa atitude de traição ou numa atitude, né, de adultério, obviamente que se nós olharmos para as situações que rodeiam as vidas hoje, você pega um marido violento, você pega, né, um marido beberrão, você pega um marido, né, que trai a mulher ou outras coisas mais, e vice-versa, irmãos, né? Isso tudo para mim é, né, adultério, né? Para mim a violência é um adultério. Você está, né, praticando algo que vai contra claramente aquilo que Deus estabeleceu para as vidas. E muitas vezes Deus, ele comparou prostituição, comparou adultério com a infidelidade do povo de Israel. E obviamente que a gente entende, compreende que essas situações são extremas, mas eu diria para você que muitas pessoas hoje estão se separando por banalidades. Muitas pessoas hoje estão se separando, né, simplesmente porque, né, não querem mais alimentar um sentimento que gerou ali, muitas vezes, o casamento. Sabe, e essas situações, elas são situações que pervertem aquilo que Deus estabelece para o homem, porque o homem tem que lutar. O homem tem que lutar. A mulher tem que lutar
pelo seu casamento. A mulher e o homem têm que lutar para superar as divergências, superar as brigas, superar ali aquilo que está gerando, muitas vezes, sabe, sentimentos de destruição ou de desistência. De desistência. E olha, irmãos, conforme eu disse aqui, hoje nós estamos observando um contexto terrível, porque quando as pessoas começam a banalizar as coisas elas não têm mais importância, né? Se banalizou, elas não são importantes. Então você imagina, né, hoje, né, o casamento não é importante, os filhos não são importantes, né? Aquilo vai acontecer com os filhos que foram gerados do casamento, né, numa eventual separação, não é importante. E as pessoas estão deixando de lado aquilo que é importante, deixando de lado as suas responsabilidades por um sentimento de desistência, conforme nós falamos aqui, que era o mesmo sentimento de Elias. Sabe, a gente está falando de coisas extremas, mas a profundidade daquilo que nós estamos falando vai muito além das coisas que são extremas, porque faz parte do nosso dia a dia. Querer desistir faz parte do nosso dia a dia. Não querer lutar faz parte do nosso dia a dia. Sabe? Esfriar o coração, né, faz parte do nosso dia a dia. Deixar o coração esfriar, melhor dizendo, né? Não, disse errado. Atitudes que levam, né, ao nosso coração esfriar espiritualmente faz parte do dia a dia das pessoas. Mas nós temos que lutar com todos esses sentimentos. E nós temos que lutar contra todas essas atitudes. E a Bíblia diz que o anjo ali alimentou Elias 2 vezes. A Bíblia diz que Elias comeu e bebeu a água, depois dormiu de novo, depois o anjo tocou em Elias novamente, né, e deu alimento também para ele, falou que ele iria por uma grande jornada, iria caminhar com aquele alimento durante 40 dias e 40 noites até ele chegar no Monte Horebe, o Monte Sinai, aonde Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Mesmo lugar, experiências parecidas com aquela que Moisés teve, Elias iria ter também ali no Monte Sinai, na região de Horebe. E é importante, irmãos, sabe, você se atentar a outra situação, né, que Deus aqui fala conosco nessa passagem bíblica. Muitas vezes o alimento de Deus, o alimento que Deus te der hoje aqui neste lugar, vai saciar a tua fome e a tua sede durante muitos dias. Durante muitos dias. Talvez Deus fique falando ao teu coração, aos teus ouvidos, aquilo que você vai ouvir aqui hoje. Durante muitos dias, talvez o manifestar do Espírito Santo de Deus neste lugar vai alimentar a sua vida. Durante muitos dias, vai saciar a sua sede durante muitos dias. Sabe, irmãos? E eu vou dizer para você assim como Elias teve uma grande experiência com Deus ali no Monte Horebe, no Monte Sinai, né? Nós devemos ter também grandes experiências com Deus, só que nós precisamos nos alimentar do Senhor. Nós precisamos beber a água de Deus, a água, né, do rio de água viva, que é Jesus. Nós precisamos ter essa experiência para que nós possamos suportar as aflições e caminhar e avançar e ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ele não virá sobre você como relâmpagos, como terremotos, como vento forte, conforme aconteceu ali com Elias. Deus virá para sussurrar aos seus ouvidos, como Deus fez ali a Elias. E se você não estiver atento, se você não estiver ali preparado, se você não estiver alimentado, se você não estiver caminhado, andado, avançado, você não conseguirá atingir o objetivo de Deus. E os seus ouvidos estarão cerrados para ouvir a voz suave do nosso Deus que fala conosco, nos ensina, nos consola.
nos consola, né? Nos consola. A Bíblia diz então que Elias se alimentou, andou, e a Bíblia diz que ele chegou no Monte Horebe e entrou numa caverna. Entrou numa caverna e foi se esconder dentro da caverna. O medo de Elias era tão grande que ele foi para dentro de uma caverna se esconder. E aí Deus apareceu a ele, né, e falou, quando Elias entrou na caverna, ficou lá, Deus apareceu e já falou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, dentro dessa caverna? E Elias falou para Deus, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Elias deu uma de coitado, não é verdade? Não deu uma de coitado aqui, né? Senhor, né? Estou aqui, eu sou zeloso com o Senhor, né? Sou zeloso com as suas coisas, mas eu fugi. Sou zeloso, mas eu fugi, né? Mataram todo mundo lá e estão querendo me matar também, Senhor. Por isso que eu estou dentro dessa caverna. Deu uma de coitado para Deus, dizendo que ele era um grande homem de Deus, zeloso, mas que tinham matado todo mundo. E ele também poderia morrer. Sabe, são momentos assim que eu comparo esses momentos que Elias estava vivenciando, sabe, a algo louco. Porque Deus estava falando com ele. Porque Deus tem poder e autoridade nos céus e na terra, tem toda a autoridade nos céus e na terra, e Elias sabia disso. Deus já tinha feito uma grande obra através de Elias, conforme nós já dissemos aqui, mandando fogo do céu. Elias já tinha profetizado inúmeras vezes em nome de Deus, e Deus foi lá e cumpriu todas as palavras proféticas que Elias deu. Você concorda que era uma situação assim meia louca, aquela situação que Elias estava vivenciando ali, por conta de um sentimento, irmãos? Ele se perdeu todo por conta de um sentimento, do medo e do sentimento depressivo. Ele se perdeu todo, né? Ao invés de orar no monte, ele entrou na caverna. Quando Deus apareceu a ele, ele falou: mataram todo mundo, Senhor, né? Eu tenho sido zeloso com as suas coisas, mas eu fugi, né? E querem me matar, então eu estou aqui. Falando com Deus. Algo, sabe, realmente que, na minha visão espiritual, não é compreensivo. Só é compreendido se nós olharmos o sentimento que um ser humano tem e, né, aquilo que um sentimento faz, né, a um homem, né, em relação a Deus. Em relação a Deus, porque assim como o rei Ezequias, certa vez, recebeu ali uma palavra destrutiva de Rabizaque, né, o general de Senaqueribe, e Ezequias, ele foi orar ao Senhor, e pegou ali as palavras de Ezequias, foi orar ao Senhor, e ele falou: olha o que eles estão falando de ti, Senhor. Olha o que eles estão falando de ti. Eles estão falando que vão nos destruir, porque nenhum Deus das nações que eles conquistaram, né, foi maior do que o Deus deles, né? Eles estão dizendo isso. E Ezequias falou assim: mas nós sabemos, Senhor, mas nós sabemos que eles não são deuses coisa nenhuma, que tu és muito maior do que eles, que tu podes nos ajudar. Palavras completamente diferentes, em momentos muito difíceis,
na vida de um servo de Deus. Eu não estou falando na vida do fulano da esquina que está endemoniado. Eu estou falando de um servo de Deus. De um servo de Deus. Atitudes diferentes, irmãos. Você tem que ter atitude diferente. Está triste, você está triste hoje. Está abalado emocionalmente. Corre para Deus. Vai buscar em Deus o socorro. Sabe? Diz palavras de exaltação a Deus e que você confia no Senhor teu Deus. E que Ele vai te ajudar. E você se prontifique aquilo. E você lute. Você lute. Você lute. Não pare de lutar. Levante-se contra o sentimento depressivo. Para que você possa se livrar desse sentimento maldito, porque Satanás ele pega as brechas desse sentimento e é nessas brechas que ele entra e a depressão acaba sendo algo demoníaco. A depressão acaba sendo algo demoníaco. Sabe? Não aceite isso na sua vida, jamais aceite isso na sua vida. Porque você não está sujeito às coisas que são deste mundo, porque você é de Deus. A sua vida pertence a Deus. Deus cuida de você. Como uma pessoa que é cuidada por Deus pode dizer a Deus: Senhor, não estou suportando, eu quero morrer. Satanás pega essa palavra e começa a instigar muitas vezes sentimentos, né? Aí começa a mostrar o caminhão, mostra como o olho, joga aí, ó, ali, ó, madeira ali para você se enforcar. Aí ele começa a instigar coisas para que você pratique as coisas que vão contra Deus. Você já ouviu falar, Satanás, ele não ouve, ele não consegue ler a tua mente, mas ele consegue ouvir as tuas palavras. E muitas vezes ele vai agir nas brechas, né, nas brechas que são abertas pelas palavras. Falou, então vai cumprir. E ali, irmãos, quando Elias falou tudo isso, Deus falou para ele: sai dessa caverna. Sai dessa caverna, fica diante do monte. E o Senhor falou que ele iria passar ali naquele momento. E aí você ouviu o texto que nós lemos aqui, né? Houve ali um vento muito forte que rachava as pedras. Depois houve um terremoto. Depois houve fogo. E a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma destas circunstâncias. E eu penso que Elias ficou com mais medo, que ele estava ainda dentro da caverna. Que ele ficou ainda dentro da caverna. E a Bíblia diz que quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez, Deus falou com Elias, e Elias, para remirmos o tempo aqui, ele falou a mesma coisa que ele já tinha falado para Deus. Mataram os teus profetas, fui zeloso com as suas coisas, mataram os teus profetas, né? E só sobrou eu, então querendo me matar. E Deus mandou ele sair daquela caverna e voltar pelo deserto, para o caminho de Damasco, onde ele iria ungir algumas pessoas ali. O rei da Síria, pois iria ungir o novo rei de Israel, depois iria ungir Eliseu, que seria o seu sucessor. E Elias fez tudo isso, irmãos. E eu penso que talvez assim a grande força para que nós possamos vencer os sentimentos é trabalhar, né?
Acho que a grande força é trabalhar, né? E Elias andou pelo deserto, foi até a Síria, lá ungiu lá Azael, rei da Síria. E Elias chorou ali na frente do rei, porque ele viu, Deus mostrou para ele que aquele rei... E as palavras de Elias foram assim tão tristes, terríveis. O rei perguntou: por que você está chorando? Ele falou: porque eu vi você rasgando as madres das filhas de Israel, matando os filhos de Israel à tua espada. Porque Deus iria usar aquele rei para dizimar ali determinadas atitudes que o povo praticava através da morte à espada. E Elias andou pelo deserto e fez essa obra. Depois encontrou Eliseu, jogou o manto, né, dele sobre as costas de Eliseu e chamou: vem, né? E Eliseu foi, e depois Elias foi arrebatado e a capa dele ficou com Eliseu, e Eliseu seguiu ali fazendo a obra de Deus naquele momento, naquele instante. Deus, sabe, quando chamou Elias para fora da caverna e mandou ele ir pelo deserto, voltar pelo deserto, né? Elias andou 40 dias e 40 noites para Deus falar com ele, irmãos. E depois Deus mandou voltar para o deserto. Só que Deus, quando deu essas instruções para Elias, Deus, eu creio, confortou o coração de Elias, porque Deus disse que iria castigar o povo de Israel através de Azael, e disse que Deus iria castigar o povo através de Jeú, o novo rei de Israel. E Jeú foi aquele que matou, né, um dos filhos de Acabe, que reinava sobre Israel, e também mandou matar, né, na verdade matou Jezabel. Acabe já tinha morrido, pois reinou seu outro filho, um filho, né, que eu não lembro o nome agora, que reinou 2 anos, e depois Jotão, Jeú, que foi ungido rei, né, matou e dizimou ali toda a hereditariedade de Acabe e Jezabel em Israel. Eu penso que quando Elias entendeu tudo isso, que Deus estava trabalhando, que Deus não estava quieto, que Deus ia fazer a obra, e que ele não ia morrer coisa nenhuma, porque ele não ia deixar, né? Porque quando Deus deu a obra, Deus não ia fazer com que ele morresse no meio do caminho, né, irmãos? E eu penso que Deus tem propósitos com a sua vida, e que você entenda que sua vida não vai terminar enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem na sua vida. Os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Se você tentar impedir os propósitos de Deus acontecerem na sua vida, com certeza haverá muito sofrimento, porque Deus quer cumprir os propósitos dele na sua vida. E muitas vezes Deus vai cumprir os propósitos, se você for teimoso, somente nas suas gerações posteriores. Quem é teimoso impede as coisas que são de Deus acontecerem momentaneamente. Mas como os propósitos de Deus sempre se cumprem, talvez você esteja adiando coisas na sua vida que vão ter que acontecer nas suas gerações posteriores, por conta da sua teimosia e por conta da sua desobediência a Deus. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Deus não muda, né? Lembrei o nome do rei, que era filho de Acabe, Acasias. Acasias, ele caiu de uma janela no palácio dele, e ele ficou doente. E aí ele mandou lá consultar um deus lá, estranho lá, de uma cidade lá, e Elias, ele não deixou. E a palavra profética de Elias é que ele iria morrer daquela queda. E Deus deu uma palavra profética de destruição a Acasias. E depois a Bíblia diz que Acasias dormia de pano de saco.
E Deus veio a Elias e disse: tá bom, isso não vai acontecer com ele então, porque ele se humilhou na minha presença, mas vai acontecer nas suas gerações posteriores. Gerações posteriores. A bênção e a destruição podem ser geradas por Deus nas gerações posteriores. É um momento singular hoje que você tem, irmãos, de olhar para Deus e se motivar a avançar. Deus quer que você avance. Deus quer que você esteja de pé. Ele vai te alimentar. Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer com que você chegue no final da tua jornada, né? E muitas vezes, talvez, você esteja evitando tudo isso e não está conseguindo, então, ouvir a voz do Senhor. Porque você está raquítico espiritualmente. E porque, talvez, sabe, você não esteja disposto a andar. Andar com o alimento de Deus. Superando as lutas, as dificuldades, as aflições, para poder ouvir a voz do Senhor, que sussurra aos teus ouvidos com palavras consoladoras e orientadoras. Palavras consoladoras e orientadoras. Talvez seja o momento de você sair da caverna, talvez seja o momento de você se alimentar, talvez seja o momento de você andar, mas o objetivo de Deus é falar aos seus ouvidos. É falar aos seus ouvidos. É falar aos seus ouvidos. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Já já vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Fale com Deus, sabe, irmãos? Não fique ouvindo a minha oração apenas. Fale com Deus. Deus tem tanta coisa a oferecer a você. Deus tem tanta coisa a fazer através de você. Vamos aproveitar esta oportunidade, conforme nós dissemos aqui, hoje já, para falar com o Altíssimo Deus. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor Pai, que tem, Senhor da glória, se manifestado, Senhor. Senhor, que tem, Pai amado, Ricalabassubi, Alabacheias, Serebicando, Alabalabalabalabacheias, que tem, Senhor, ministrado coisas grandes à tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama a tua porção mais uma vez sobre a tua igreja hoje, Senhor. Derrama a tua porção, Senhor, de toda a terra, Pai, para que, Senhor, nós possamos ser edificados mais uma vez, Senhor. Usa os teus filhos, Senhor, dá vigor a eles, Senhor. Injeta hoje, Senhor, ânimo, alegria, paz no coração do teu povo, Senhor. Mostra a eles, Senhor, a grandeza do teu Espírito Santo, Senhor. Mostra a eles agora, Senhor, Pai, que tu és um Deus presente, um Deus que fala, alimenta, um Deus que consola, um Deus que promove todas as coisas, Pai. Pai, mais uma vez eu abençoo a tua igreja, abençoo este povo, Senhor. Que a tua graça e a tua glória esteja com eles, Senhor. Avança com eles, labarroudecanda, labassurianda, aricanda, labalabalabalabalabaxeias. Porque tu és Deus, Senhor. Tu és o Senhor que promove todas as coisas, meu Senhor. Pai, nós precisamos de ti. Precisamos ser alimentados por ti. Precisamos saciar a nossa sede em ti. Precisamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, andar, Senhor da glória, Pai. Senhor, segundo o Senhor, Pai, a força e o alimento que tu nos dás, Senhor. Então dá força e vigor ao teu povo, Senhor, para que andem muitos dias na tua presença e possam, Senhor, de toda a terra, Pai, ouvir a tua maravilhosa voz. Senhor, que ecoa nos nossos corações. Pai, ora em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai.
para abençoar a tua igreja, abençoar este povo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. E Elias estava tão cego que Deus falou assim: Elias, eu guardei para mim 7.000 homens. 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Uma nação inteira, irmãos. Sobraram 7.000 homens. De uma nação inteira sobraram 7.000 homens. Mas sobraram. Deus sempre vai exaltar e glorificar o seu nome e sustentar aqueles que são fiéis. Ele falou: eu conservei aqueles que não dobraram seus joelhos a Baal. Sabe, irmãos, Deus está contigo. Deus está contigo. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena dobrar os nossos joelhos e declararmos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Vale a pena, irmãos. Ainda que você pareça só, ainda que você olhe ao seu redor e veja o cristianismo, veja as imundícies desse mundo, ainda existem aqueles que são fiéis a Deus, que não dobram os seus joelhos perante Satanás. Acredite nisso. Vale a pena, meus irmãos, servir e adorar o nosso Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso.